Vamos lá, vamos girar o assunto aqui no Morning. O presidente Jair Bolsonaro quer que o Ministério da Educação trabalhe num projeto de lei proibindo o que ele chama de ideologia de gênero nas escolas do ensino fundamental. A questão de fundo aí é a quem cabe legislar sobre o tema. No Twitter, olha só o que ele escreveu, abre aspas aí. A Advocacia Geral da União se manifesta sobre a quem compete legislar sobre ideologia de gênero, sendo competência federal. Determinei ao MEC, visando a princípio, a proteção integral da criança, previsto na Constituição. Preparar PL que proíba a ideologia de gênero no ensino fundamental. Fecha aspas, vamos a Brasília ouvir Zé Maria Trindade. Olha, Zé, vamos lá. Haja tecido para tanta manga e polêmica que esse assunto gera, né? O que você pôde observar na repercussão desse tema aí, dessa manifestação do presidente Bolsonaro com relação à chamada ideologia de gênero? Trindade, bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, é importante dizer que o meio acadêmico não reconhece esse termo ideologia de gênero, né? É uma ideia de que, na verdade, o gênero é uma imposição, uma convivência social, e a pessoa não nasce com gênero, e isso poderia ser influenciado principalmente através de escolas, e o grupo do presidente Jair Bolsonaro reforça muito isso, né? A indicação de que escolas estariam, de certa forma, patrocinando um debate de que a pessoa nasce sem gênero e poderia admitir qualquer um lado, e não só masculino e feminino, e aí um leque imenso. E a novidade é que o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, disse ao programa Pingos nos Is, né, do qual faço parte, de que já está preparando, já tem uma ideia inicial e de que, principalmente, o Ministério da Educação vai definir ali limites para os professores e também para os familiares, né? Os pais acompanharem o que os professores estão ensinando e o que os professores estão falando sobre isso. O presidente Jair Bolsonaro, em entrevistas anteriores, ele já definiu claramente que a escola não tem que se meter nisso. A escola não deve falar sobre educação sexual. E aí, palavras dele, né, isso aí é do papai e da mamãe, né, ou seja, um assunto familiar. A igreja age fortemente nesse sentido, é contra a chamada ideologia de gênero e acaba incentivando o governo a fazer esse tipo de ação. Esse tweet aí, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, ele encomendou um estudo para a Advocacia Geral da União sobre a quem compete regulamentar ou agir sobre isso. E a AGU entendeu que é o governo federal e, em nome da proteção da família, o governo federal decidiu, então, regulamentar e através do Ministério da Educação. Aí volta lá no início. Haverá uma cartilha do Ministério da Educação com recomendação aos professores, porque não pode fazer mais do que isso, e, segundo eu fui informado pelo ministro, seria um alerta aos pais para monitorarem o que está acontecendo na escola. Esse tipo de ação não é bem-vinda aí pelos professores, Edgar, porque entra ali, os professores acham que são os responsáveis pelo que acontece numa sala de aula, são formados para isso e já agem segundo as normas de educação, então não tem que regulamentar nada. É mais ou menos a história de escola sem partido e ideologia de gênero, né? Ô Zé, deixa eu pegar ali a expressão que você usou, né? Que tem aí uma série de normas que vão ser divulgadas a partir do Ministério da Educação com relação ao tema, não é? Eu fico pensando o seguinte, como fazer? Não tratar do assunto seria uma opção, já que as crianças estão tão precoces, os adolescentes já tratam e falam sobre o tema. Existe alguma preocupação do governo que, primeiro, alardeia que é contra, não concordamos com isso, se apoia um pouco em algumas opiniões de famílias que, com base na religião, também reprovam essa abordagem na escola? Mas não seria papel do governo, Zé, primeiro, treinar os professores a falarem desse assunto, prepararem os professores para trazer um assunto importante nos dias de hoje e também oferecer condições para que esses temas eles permeiem a educação no sentido também
só para citar ali 2 pontos, a gravidez indesejada na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis. Como existe algum plano, algum projeto alardeado junto da polêmica que vem com a expressão ideologia de gênero, que já é refutada a princípio, sem que talvez se discuta ali a contento um tema tão importante nos dias de hoje? Olha, Edgar, o meio acadêmico não gosta da ideia porque tudo que restringe a ação de um professor, né, tudo que possa entrar na sala de aula como limite para o professor, isso não é bem-vindo para os professores. Por outro lado, o governo entende que é preciso, o governo do presidente Jair Bolsonaro, né, entende que é preciso sim colocar níveis, colocar normas. E o ministro da Educação vai definir ali uma regulamentação, inclusive a orientação para os pais, ou seja, os pais vão começar a ver o que os professores dizem. Edgar, houve um momento em que a coisa mais próxima de sexo que se falava, a mulher pelada, mais pelada do mundo que a minha geração via, era anúncio de Cinta Liga, né, aquela coisa erótica que era o anúncio de Cinta Liga, e também a Geográfica Universal com africanos de peito de fora, não existia nada. Hoje um aluno chega com um computador no quarto dele e tal, vai para uma sala de aula sabendo tudo, então há um novo momento. E é preciso pensar, o que não é possível é limitar a ação do professor. Se for o caso, até criar uma cadeira sobre educação sexual sem a tal influência. Eu não acredito nessa história de influência. Ninguém pode influenciar ninguém a ser hétero, a ser homo, enfim. Não é assim, né? Exato. O Zé, siga com a gente aqui, porque o Vini traz agora também o tema que contaminou, inclusive o governador de São Paulo, João Dória, acerca de um texto que foi incluído num livro, né, Vini? Em apostilas, isso, que o Dória já refutou também, rechaçou, mandou recolher o material. Vamos para os detalhes, Vini. Isso, ele recebeu, né, o conteúdo, parte do conteúdo dessas apostilas, Edgar, e já pediu para que sejam aí retiradas de circulação da rede estadual de ensino aqui em São Paulo. E apostilas que tratam aí, portanto, de diversidade sexual e identidade de gênero, né? Elas são ali colocadas em aulas de ciências por alunos do 8º ano do ensino fundamental, ou seja, aí adolescentes entre 13 e 14 anos. Então, essas apostilas, Edgar, elas têm aí 3 páginas que tratam sobre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. O trecho que mais acabou pegando aí para o governador João Dória é a que fala o seguinte: a identidade de gênero refere-se a algo que não é dado, e sim construído por cada indivíduo a partir dos elementos fornecidos por sua cultura. O fato de alguém se sentir masculino e ou feminino. E aí um pouco mais embaixo, ele complementa dizendo que nesse sentido podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida em razão da constante interação com o meio social. Aí, primeiramente, o governador João Dória fez um tweet falando sobre essa questão, dizendo que foi alertado de um erro inaceitável no material escolar dos alunos do 8º ano da rede estadual, e que aí ele solicitou ao secretário de Educação o imediato recolhimento do material e apuração dos responsáveis. Diz o João Dória: não concordamos e nem aceitamos apologia à ideologia de gênero. Mais tarde, em uma entrevista coletiva, ele voltou a falar sobre o assunto. Vamos ver. O nosso governo não faz ideologia de gênero e entende que este é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental, e a nossa posição é muito clara desde o início do nosso governo. Aliás, é a posição também do secretário Rocieli Soares. Então, o erro inaceitável é a apologia da ideologia de gênero. Não é razoável que crianças e adolescentes tenham esse tipo de orientação na escola. Esta é uma posição do nosso governo.
E aí o João Dória diz que agora o governo vai investigar quem produziu e quem autorizou a circulação desse material sem a prévia consulta aí dos responsáveis e que essas pessoas serão punidas. O material traz ainda também, Edgar, os significados de termo como transgênero, homossexual e bissexual, além de orientações sobre gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo também informou que o conteúdo era impróprio para esta idade e série e também está em desarranjo com as diretrizes da gestão e diz que o tema identidade de gênero está em desacordo com a Base Nacional Comum Curricular aprovada em 2017 pelo MEC e também com o novo Currículo Paulista aprovado em agosto. Nossa repórter aqui da casa, Vitória Bel, entrevistou ontem uma profissional, a presidente executiva do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Quem quiser acompanhar também a matéria da Vitória Bel é só entrar no canal Jovem Pan News, mas eu retirei um outro trecho aqui desta entrevista com a Priscila Cruz, explicando que, na verdade, Edgar, existe aí um erro de diferenciação do conceito, né, de como a base comum curricular, na verdade, ela não introduz o tema identidade de gênero, mas também não nega o debate, e ela fala que sobre a tolerância, sobre bullying, o que é importante que esse material seja discutido aí de forma saudável nas escolas. E ela fala que a retirada da apostila também foi um pouco radical, pois trata de outros assuntos, como a gente falou aqui também, né, de preservativos, né, de gravidez, e ele é um objeto de estudo também do professor, e que o ideal seria que o governo chamasse ali os professores para uma formação, para uma conversa. Então vamos ver um trechinho a mais aí da Priscila Cruz falando sobre o tema. No contexto que está aquela frase na apostila do governo estadual, ela não é agressiva e ela não é doutrinária no sentido de colocar uma visão única de mundo em relação à diversidade sexual. Contrário, ela traz uma visão junto com outras visões também para justamente o professor poder trabalhar esse conteúdo, esse debate em sala de aula. Acho que o que é importante é que a escola ela esteja aberta a essa formação integral do aluno. Porque as diferentes identidades de gênero, que é diferente de ideologia de gênero, né? Mas o que acontece, e é fato da vida, né, do cotidiano desses jovens, né, porque são jovens do 8º ano, as diferentes identidades de gênero já estão presentes na vida deles. Então é importante que a escola consiga tratar esse assunto de uma forma natural, saudável, colocando várias visões, promovendo a tolerância, a cultura da paz, contra o bullying, porque essas são importantes competências para o século XXI. Né? A gente não está no século XVIII, é importante que esse jovem ele consiga se inserir na realidade do século XXI, e isso faz parte da vida dele. E no início, Edgar, você vê que ela fala que neste contexto, né, ele não está em desacordo, porque ela fala um pouco antes também assim, ó, pode ser que às vezes a frase colocada fora de contexto, a identidade de gênero colocada fora de contexto, ela soe sim um pouco agressiva para alguns valores familiares. Por isso que as escolas precisam tratar o tema de maneira delicada, de maneira respeitosa, com cautela, e preparando os professores para que o tema seja introduzido em sala de aula. E aí, vamos lá, o que vocês pensam a respeito? Eu não sei, tem duas questões aqui que me surgem enquanto ouço, desde o Zé falando, até a especialista que o Vini trouxe pra gente. Assim, de um lado, as pessoas que acham que a identidade, a ideologia, o que chamam de ideologia de gênero, é incutir na cabeça e na formação de um jovem a possibilidade dele, de influenciá-lo a ser algo que ele não é a princípio. Um receio com relação a tratar do tema, então busca-se evitar falar sobre o assunto. E de outro entendimento contemporâneo de que nossos tempos exigem, por várias questões, desde as que eu trouxe aqui, de doenças sexualmente transmissíveis, da gravidez indesejada na adolescência, até pontos... Me fugiu o nome dela, Vini, da especialista que falou agora. Priscila Cruz, que fala de bullying, que fala de inclusão, tolerância, que fala de sensação de pertencimento. São coisas que estão aí. É uma questão que abarca a todos e principalmente os educadores, em parceria sempre da escola com o âmbito familiar.
Eu acho que nesse caso é uma prova de que os governos estão totalmente descolados da realidade da vida. Um aluno de 8ª série, já tem o quê? 14 anos? Ele já está convivendo com bastante gente diferente dele. Aos 14 anos, aliás, um monte de crianças consideradas diferentes já estão cogitando sair do colégio pelo bullying que sofrem, que não é leve. Nesse sentido, o governador Dória, que me perdoe, nos últimos tempos ele estava dizendo que ele não tinha nenhuma ligação com o Bolsonaro, etc., apesar daquelas placas do Bolsodória durante a eleição. Eu acho, na verdade, que esse tipo de decisão só se faz parecer um PSL gourmet. Um PSL mais chique, assim, sabe? Porque na escala das decisões, elas estão totalmente equiparáveis. A educação sexual, de fato, não transforma ninguém em homossexual, em transexual. Aliás, uma questão de gênero não é uma questão ligada necessariamente a LGBTs. Questões femininas são questões de gênero. A gente discute identidade de gênero como algo que é direito de qualquer pessoa, que é basicamente ser, estar e ser o que é. Ser o que a gente acha que é, porque a gente nasce. A ideologia de gênero nem sequer existe. Ela é uma expressão cunhada na tentativa de confundir a população mais do que qualquer coisa e privar ela do direito ao conhecimento, ao debate, à vida em sociedade, numa sociedade em que, assim, tem um monte de gente diferente da gente, tem diversos grupos que se relacionam de maneira respeitosa e na plenitude de seus direitos. A gente vive num país que sabe que o número de adolescentes grávidas é gigantesco, porque esse tipo de educação não é provida em casa. Não adianta dizer que todo mundo no seu seio familiar discute camisinha, por exemplo. Discute doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu vou te dizer o que é ideologia de gênero. Então, ideologia de gênero é você oprimir crianças em suas manifestações mais espontâneas e proibi-la de brincar do jeito que ela quer, dizendo que determinadas brincadeiras são de menino ou de menina, que meninos devem usar azul e meninas devem usar rosa. Sabe por quê? Isso é uma ideologia opressora? Porque a gente tem casos como o de 5 de março de 2014, no qual o menino Alex Medeiros, nascido em Mossoró, de apenas 5 anos, lavava a louça, dançava e apanhava do pai, que não gostava que ele dançava na sala. Mas ele apanhava diariamente. E sabe por que ele apanhava? Pra arranjar jeito de homem, pra ver se ele virava homem. Isso é ideologia de gênero. Você sabe o que aconteceu com Alex Medeiros? Eu te conto. Apanhou até a morte. O pai bateu tanto que o fígado dele explodiu. Vou te contar mais o que é ideologia de gênero. Em 2017, a gerente do supermercado, Tatiana Pereira, entrou no quarto do filho com 2 rapazes que ela contratou pra bater nele, porque ela achava que ele era gay. E ela não admitia conviver com um gay dentro de casa. Ela mesma desferiu 3 facadas na garganta do próprio filho. Com a ajuda do marido, enrolou ele no edredom. Eu não vou chorar. Enrolou ele no edredom. Jogou o corpo dele num canavial. Queimou. Voltou pra casa, foi usar o Facebook normalmente e publicou um salmo. Quer saber o que é ideologia de gênero? Em 2015, no Tocantins, uma filha foi estuprada pelo próprio pai, que descobriu que ela namorava uma garota, pra ela virar mulher. Em 2017, um pastor da Igreja Batista Primeira Etapa, em Olinda, estuprou uma garota lésbica, pra ela virar mulher. Como se lésbicas não fossem mulheres, né? Em 2013, o Marcos Pereira, pastor da Assembleia de Deus de Brasília, passava a estuprar fiéis em orgias, porque ele via um espírito lésbico em volta delas. Isso é ideologia de gênero. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. A de uma pessoa cis é de 75. Uma pessoa trans no Brasil, até os últimos anos, mal concluía o ensino médio, porque ela sofria tanto no colégio que era mais fácil para ela largar tudo para poder sobreviver. A Dandara, sob a visão de todos os seus vizinhos no Ceará, foi espancada até a morte, filmada, colocada num carrinho de pedreiro e ainda levou 3 tiros, porque não basta matar, né? Tem que fuzilar, esquartejar e tudo mais. Então, assim, ideologia de gênero não é dizer
quem você é. Ideologia de gênero é proibir você de ser o que é. Identidade de gênero é ensinar as pessoas a respeitar o que é diferente. Bom, vamos lá. A identidade de gênero não é o problema aqui, Edgar. O problema é atribuir a identidade de gênero a uma construção social, né? E voltando aí à pauta da retirada da apostila, a conduta do governador Dória, ela pode sim ser interpretada como um aceno ao eleitorado mais conservador. Nesse sentido, achei que o Fefito foi muito feliz na expressão PSL gourmet. Mas eu prefiro comentar aqui, nesse caso, o ato em si e não a sua eventual motivação política. Bem, em primeiro lugar, cabe um elogio à pronta resposta do governo do estado, que reconheceu, abre aspas, um erro inaceitável no seu material didático. Contudo, no lugar do governador Dória, eu não teria retirado essas apostilas. Na verdade, eu passaria uma circular para os alunos e para os pais e dedicaria uma aula inteira de ciências para explicar para os jovens por que o que está escrito lá é cientificamente incorreto. Certo? Então, nesse momento, além deles aprenderem um pouquinho mais sobre genética, sobre biologia, sobre sociologia, eles teriam uma lição de vida importante. Nem tudo que está escrito em livros é verdade. Especialistas erram, professores erram e o mais importante de tudo, o Estado erra. Né? O governo paulista, então, ele perdeu a chance de reforçar a máxima cartesiana, né? Cogito ergo sum. Eu penso, eu questiono, eu duvido, logo eu existo. E eu aposto que esses adolescentes aí de 13 anos, eles iam adorar, porque é uma delícia você contestar a autoridade estabelecida e a narrativa hegemônica, especialmente quando você está coberto de razão. E mais gostoso até do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros. Eu quero ler para o ouvinte trechos da apostila recolhida e explicar por que eles são cientificamente incorretos e, portanto, não podem constar de um livro didático. Falando sobre sexo biológico, abre aspas, é importante ressaltar que existem somente 2 sexos. No entanto, a natureza não funciona com uma separação rígida, havendo, inclusive, pessoas que nascem com 2 órgãos genitais, conhecidas como intersexuais ou hermafroditas. Esse texto ele é contraditório. Se há somente 2 sexos, a separação é rígida sim. A intersexualidade e o hermafroditismo, eles são anomalias genéticas que acometem algo em torno de 0,1% da população. Então, aqui no Brasil, a gente está falando de 200 mil pessoas que em nenhuma hipótese devem ser discriminadas. Mas esses são casos excepcionais de mutação cromossômica. Elas não refletem o curso regular da construção genética dos sexos, do sexo humano. Né? E eu disse que esse trecho é contraditório e dá para a gente ir além. Eu acho que ele é intencionalmente contraditório, porque ele serve de preâmbulo, ele serve como introdução da grande falácia dessa apostila, que é o trecho seguinte, sobre identidade de gênero. Refere-se a algo que não é dado, e sim construído por cada indivíduo a partir dos elementos fornecidos por sua cultura, o fato de alguém se sentir masculino ou feminino. Portanto, segundo essa apostila, o elemento determinante para você se considerar homem ou mulher, para você se sentir homem ou mulher, é a atuação das pessoas à sua volta. Você se sente homem, você se sente mulher porque alguém te falou isso. Você não teve essa liberdade de escolha. Essa opção foi imposta de certa maneira, talvez até numa relação opressora. E na sequência... Olha como é confuso. Aí tem um trecho correto, que reflete a realidade da disforia de gênero. Abre aspas. Não há um elo inescapável, portanto uma relação definitiva, entre o corpo biológico e o sentimento que a pessoa possui de ser homem ou mulher. Isso sim precisa ser ensinado para a juventude, mas em termos científicos. Então é preciso falar o seguinte, olha, transtorno de identidade de gênero, ou disforia de gênero, ou incongruência de gênero, são condições clínicas catalogadas pela medicina. Se o ouvinte quiser pesquisar, o código é CID-10-F64. Por exemplo, transtorno de identidade sexual na infância é o CID-10-F64.2. 2. Esses transtornos, eles não são mais considerados como doenças mentais. É importante alertar a população sobre isso. 3. Esses transtornos, eles não se confundem com o conceito de orientação sexual, que é a atração erótica do indivíduo por pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo ou por ambos os sexos. 4. Cerca de 0,3% da população sofre de algum tipo de incongruência de gênero. São 600 mil pessoas no Brasil. Mas 75%, aproximadamente 75% dessas pessoas superam
superam o transtorno após a puberdade, e aí elas voltam a se sentir compatíveis com o próprio sexo biológico. É por isso que tratamentos mais drásticos, como bloqueadores hormonais e cirurgia de redesignação sexual, elas devem ser evitadas no período da puberdade antes da maioridade, na minha opinião. Só que, depois de uma frase solta na apostila, com alguma pertinência, logo vem essa, abre aspas, que na verdade o Vini trouxe pra gente no começo da matéria. Podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher. De novo, ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida em razão da constante interação com o meio social. Pelo contrário, a esmagadora maioria das pessoas nasce homem ou mulher, exceto aqueles que padecem de anomalia genética ou que têm algum tipo de transtorno de identidade de gênero. Inclusive, o fato de você ter crianças criadas como um gênero, por exemplo, o gênero masculino, e já na infância manifestando uma autopercepção oposta, por exemplo, um menino que se vê como menina, essa já é a principal demonstração de que o fator primordial na construção de questões de sexualidade ainda é biológico. Se fosse cultural, o menino criado como menino seria sempre menino. Agora, percebam que em toda essa argumentação, eu não usei nenhum argumento religioso, eu não usei nenhum argumento moral, tipo valores familiares, essas coisas, eu não usei nenhum argumento político, eu nem precisei usar a expressão vilanizada pela mídia progressista, que é a tal da ideologia de gênero. Então, assim, basta uma interpretação de texto e um conhecimento superficial, muito superficial, de biologia, de genética, de medicina, para comprovar que essa apostila ensina errado. Isso é um fato inescapável. E ideologia de gênero, ou melhor, a construção do gênero como o gênero como uma construção social é uma fantasia, não é ciência. Então vamos aproveitar e vamos também corrigir algumas coisas ditas aí. Por exemplo, não existe cirurgia de transexualização, de redesignação de gênero em adolescentes. Aliás, é lei. Isso só pode acontecer depois dos 21 anos. A própria hormonização só acontece depois dos 18 anos, só acontece na maioridade. Nenhum adolescente ou criança pode usar hormônios nesse país para mudar o seu corpo. O que acontece é bloqueador de hormônio, cujo efeito pode ser retardado em qualquer momento e parado a qualquer momento. Vamos deixar isso bem claro, porque isso é uma desinformação. Uma outra coisa que o governador falou é que é inaceitável esse tipo de material, que aliás é um material que prega tolerância e só te ensina o que é diferente de você. Inaceitável é a gente viver num país em que um LGBT é morto a cada 20 horas, governador. Você está fazendo alguma coisa quanto a isso? Porque o número de subnotificações feitos pela polícia, inclusive, quando não querem catalogar determinados crimes como crime de ódio, é bem grande. Ou seja, o número de crimes por LGBTfobia pode ser ainda maior. Isso, sim, é inaceitável. E é engraçado porque a gente imagina que as pessoas são bem esclarecidas, né? E aí a gente vê aqui no Twitter, tem, por exemplo, a Daniele Cocarelli. Eu não estou expondo ninguém, porque tá lá, tá no Twitter dela, vocês podem ler, né? E ela diz assim, por exemplo, ó... Bom, enfim, fala aqui uma coisa pro Fefito e pra mim ela diz... Essa Paulinha queria que os filhos dela transassem com a bunda. Queria te falar uma coisa, Daniele. Os meus filhos, se quisessem fazer isso quando mais velhos, quando na idade da sexualidade deles, eu espero que eles possam fazer. E eu espero que você e várias pessoas muito preconceituosas e muito homofóbicas não tenham mais espaço na sociedade. E eu acho que a escola é um espaço de discussão. Se esse livro está tecnicamente errado, como o Caio fez a análise, que façamos livros melhores, mais esclarecidos, tá? A transexualidade é um CID para que essas pessoas continuem a ter apoio para conseguir ter apoio psicológico, para conseguirem as suas questões. Porque se a doença não é um CID, eu não sei se vocês sabem, nem o seu seguro de saúde te ajuda a... conseguir resolver a sua doença. Não sei se vocês sabem disso. Sim. Agora, se na escola a gente não tem espaço para falar sobre a realidade da sociedade, se na escola é só matemática, português, inglês, enfim, o que vocês imaginam que é do currículo, eu acho que seres humanos como Daniele Cocarelli continuarão a estar aí, falando absurdos como esses a respeito dos meus filhos, que já muito esclarecidamente, se tiverem perguntas a respeito disso, serão respondidos por mim. E eu espero que pela escola, que é um lugar, sim, de debate esclarecido, eu acho que a gente tem que trabalhar com professores que saibam como falar disso, com bibliografia científica,
que explique o que está acontecendo. Agora, se você só conta com a escola pública, né, você vai ter que aceitar o que o governo te impôs. E se ele impor que a gente não vai falar mais de sexualidade, eu acho que vai ser muito difícil para sua filha não engravidar adolescente. Eu acho que vai ser muito difícil para o seu filho, que é gay, se sentir aceito dentro da escola e depois fora dela, tá? Eu tenho a chance de pagar a escola privada. A escola do meu filho é uma escola aberta para todos esses assuntos. Eu fico muito feliz que eu posso escolher. Sim. Os brasileiros não vão poder. E só uma coisinha por fim. Não importa se a gente é 1, 2, 200 mil ou 1 milhão. Até porque nem todo mundo está confortável para falar de si mesmo, sair do armário, etc. Primeiro que questões de gênero, de novo, não são questões de LGBTs. Ninguém está falando só de transexuais no colégio. Está falando de tudo. E segundo que não importa se somos 1, 2, 10 milhões... Todo mundo tem que ser tratado com equanimidade. Todo mundo tem direito a ter os mesmos direitos. Vitor, deixa eu colocar o Trindade na conversa. Trindade, você está por aí? Eu fiquei pensando aqui, ouvindo os colegas falarem. Tem dados científicos, né? Levanta-se elementos que a ciência comprova, as leis em si, o que está nessa apostila que o Vini trouxe pra gente ali na matéria, aqui no Morning Show, que é fruto da nossa discussão aqui, Zé. Eu fico pensando, tem a questão do sentir, né? Onde fica o sentir de quem é o protagonista, o que pode estar no cerne dessa questão que a gente está discutindo aqui? Como é que fica o sentir? Onde ele vai se encaixar? Onde ele vai se sentir acolhido, né? Se não a partir da elucidação de questões sociais, não só no âmbito escolar, onde o aluno, onde a criança e o adolescente estão tomando contato com as coisas da vida, e também na sociedade, nessa discussão e nessa tentativa de reflexão que a gente está tendo aqui, olhando a questão por vários ângulos. Essa me parece que é uma questão que falta muitas vezes em decisões que partem do Estado, do governo, que não olham simplesmente para a questão do sentimento, que nem a ciência muitas vezes consegue abarcar e entender, e sim por uma questão pragmática, muitas vezes baseada em dogmas religiosos, em outras questões que só, na verdade, pela experiência que temos, só oprime e coloca essas pessoas sempre à margem, sem o direito delas poderem se manifestar e ser quem elas são de fato, Zé. Pois é. Olha, Edgar, eu costumo dizer que o movimento dos astros é previsível, agora o movimento dos poderosos é que é imprevisível, né? Esse caso aí está dentro da previsibilidade. Não adianta. Governo é um sentimento. Um governo é formado diante de um sentimento comum. E coerente esse caso aqui do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele sempre pregou, ia para o plenário esbravejar contra uma tal cartilha gay, que na verdade não existia, mas eram tópicos de um livro didático distribuído pelo Ministério da Educação que tratava desse assunto, né? Então ele está coerente e houve a formação de um governo, todos nesse sentido. Grupos religiosos e conservadores estão dominando a cena política do país. Me disseram aqui deputados, conversando e tal, de que até deputados de esquerda, do PT, admitem que os evangélicos serão maioria no Brasil dentro de pouco tempo. E eles elegerão cada vez mais representantes do Congresso, e esses representantes é que vão definir não só leis, mas regulamentação de leis. Então, não é a primeira vez. Edgar, nesse caso de São Paulo, o governador João Dória, como disse o Caio, perdeu mesmo a chance de fazer um debate científico e aberto. E de tudo que se falou aqui, o que me preocupa verdadeiramente é a gravidez na adolescência, que foi pouco citado aí na cartilha. Isso sim prejudica e muito o adolescente, prejudica muito a formação da pessoa, porque depois de uma gravidez indesejada aos 14 anos, e eu conheço vários casos aqui em Brasília, né? A pessoa fica realmente prejudicada no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento educacional e para a formação da própria vida. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Qualquer coisa é só chamar. Bom trabalho para você aí em Brasília. Tudo bem, obrigado. Bom dia.